Depende do que você entende por protestante. Pois se você estiver pensando em alguém que protesta contra os desmandos deste mundo, contra o estado de injustiça social desta sociedade hedonista e até contra os pecados mais velados dos chamados servos de Deus, então Lewis era protestante. Certamente o melhor de toda a história do cristianismo. Até mesmo no aspecto da religião, Lewis também acreditava em coisas que os protestantes acreditam, como a autoridade da palavra de Deus, a moral cristã e a importância da adoração. Logo, nestes pontos, Jack era um evangélico, sem dúvida. Mas se você está pensando em termos doutrinários, e não na questão eclesial, então Lewis era um católico, tanto no sentido de ter uma crença universal, quanto no de se dizer membro da Igreja da Inglaterra, em cuja doutrina estão presentes muitos pontos da Igreja de Roma. Na verdade, é bom que se frise. Os pontos da crença de Lewis que coincidiam com os pontos da doutrina romana nada têm de pertença ao Vaticano ou à Santa Sé. Na realidade, tais pontos são crenças muito antigas, oriundas do cristianismo primitivo e nascidas com os próprios apóstolos. São, podemos dizer, o próprio cristianismo e não o catolicismo. Assim, podemos dizer que Lewis era protestante porque protestava e cria em alguns dados da reforma. Era também católico porque acreditava em muitas crenças católicas, como o purgatório, a Eucaristia, as teofanias de santos, etc. E era então essencialmente um cristão. Como ele se batiza ao longo de todo o livro Cristianismo Autêntico, que nós já vimos que foi erroneamente traduzido por Cristianismo Puro e Simples. Logo, o estranhável nisto tudo é encontrar católicos que garantem que Lewis era católico e encontrar protestantes que garantem que Lewis era protestante. Ora, se temos que advogar alguma denominação a Lewis e não reconhecermos que ele era apenas cristão, então só podemos citar a Igreja Anglicana, porque ele próprio assim o disse. Porém, quando dissemos que ele era anglicano, temos que saber em que cria a Igreja Anglicana, para ousar dizer que ele era protestante ou católico. E na doutrina anglicana há inúmeros pontos em comum com a Igreja de Roma, a mais antiga, e que adotou a maioria das crenças e tradições históricas da fé cristã. Eis porque Lewis cria no purgatório, na presença de Cristo na Eucaristia, na salvação alcançada pela bondade no coração do homem, que só podia acontecer por um longo caminho de vitória diária contra os maus vícios e habituação nas virtudes morais, na iluminação da tradição, enfim, por todas as crenças comuns ao cristianismo histórico e apostólico. Isto tudo, portanto, não tem nada de catolicismo e muito menos de protestantismo. A rigor, isto é apenas o velho e bom cristianismo que Baxter chamou de mero cristianismo. O certo seria, pois, cada denominação atual abandonar seus erros doutrinários, omissões e miopias e procurar se afiliar ao cristianismo histórico tradicional, fazendo da Igreja de Cristo uma casa única, pois ela é una e indivisível, como desejou o próprio Cristo em sua oração sacerdotal, João 17.